tudo bem? Eu sou a Cris Alcalá e estou aqui no Expo Center Norte, direto da Expo Empreendedor 2026, no Star MetaCast, que começa agora. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial e comunicação com Mari Posidônio. A Mari é cofundadora do Comitê de Empresárias, mentora e especialista em comunicação. Tudo bem, Mari? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Cris. Estou super animada porque eu adoro esse tema. Não sou ainda especialista, mas eu acho que eu consigo aprender bastante coisa. E hoje na comunicação a gente sempre está usando inteligência artificial de um jeito ou de outro também, né, Mari? Sim, então eu acho que a partir do momento que a gente identificar que a IA pode nos ajudar, a gente já tem uma expertise, se a gente aproveitar essa nossa expertise e ter a IA como um auxiliar, a gente vai economizar tempo. Eu acredito que seja isso que tem me ajudado muito. Algumas coisas que às vezes alguns artigos, alguns treinamentos, mentorias, que a gente demoraria uma semana para organizar, a IA economiza, ajuda a gente nisso e a gente faz às vezes num dia. Então eu acredito que seja uma ferramenta incrível que veio para ajudar e a gente tem que aproveitar. Que bom, mas antes da gente falar um pouco mais de inteligência artificial, novas tecnologias na comunicação, Mari, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da tua trajetória profissional, até você chegar como especialista em comunicação e também ao Comitê de Empresárias. Bom, eu sou do interior e vim pra cá, adolescente não, né? Eu vim fazer faculdade. E amei descobrir o marketing, descobrir as vendas, e me dei muito bem nos segmentos de vendas, né? Como comercial, então trabalhei muito tempo como comercial, fui gestora há mais de 20 anos de grandes empresas e sempre tive muito sucesso nesta área comercial e em função desse sucesso comecei a treinar equipes comerciais para terem muito sucesso também. Treinar a comunicação dessas equipes. Treinar vendas. Vendas. E aí eu identifiquei que se eu treinasse esses vendedores a se comunicarem melhor, a se conectarem com seus clientes, a gente ia conseguir um acerto, um sucesso muito maior. Eu costumo dizer que se a gente fizer com que o vendedor aprenda a se conectar com o cliente, 50% da venda está feita. Às vezes algumas empresas querem ensinar gatilho mental, querem ensinar técnicas de vendas e não ensina o alicerce, que é a comunicação, que é a conexão. Se essa conexão for bem sucedida, a venda vai acontecer. Então, aí eu fui me especializar em programação neurolinguística, que eu acredito que tem as melhores ferramentas para a gente se conectar. E aí foi sempre com muito sucesso, graças a Deus. Os meus alunos me dão feedbacks e realmente os resultados são incríveis. E desses treinamentos na área de vendas, em que você sempre usou também a comunicação, como é que você chegou a ser a cofundadora do Comitê de Empresários? Como é que foi esse percurso? Cris, eu acho que é a primeira vez que eu participei de um grupo de networking exclusivamente feminino, faz mais de 20 anos, foi uma confraria no Morumbi. Uhum. E era muito doido, meu primeiro convite, você fala assim, gente, que doido, né? Um evento só para mulheres e tal. E era incrível. E aí, a partir daí, eu participei de vários grupos. Mas tinha algumas coisas que eu não gostava, que eu achava que eu faria diferente se esse grupo fosse meu. E aí, conversando com uma amiga, que é a Carla, que é uma empresária incrível, muito bem sucedida, a gente falou, vamos montar o nosso, né? Vamos pegar o que a gente acha que é legal, mudar aquilo que a gente acha que poderia fazer diferença e vamos montar o nosso. Montamos e o Comitê de Empresárias, em menos de um ano, organicamente já tinha mais de 1.000 empresárias com um padrão muito legal, empresárias que estavam no mercado há muito tempo, muitas que eram referências no seu segmento, que eram referências nacionais, e aconteceu, é um sucesso o Comitê de Empresárias, e a gente trabalha muito para que essas empresárias se ajudem,
cresçam e tenham sucesso. E se fortaleçam. Agora, me conta uma coisa, nesse comitê de empresárias, vocês têm mulheres de todo o Brasil? Nós fizemos uma pesquisa, através de uma empresa de pesquisa, a Ferraz Pesquisa, e a gente descobriu que 95% das nossas 1.200 empresárias estão em São Paulo. Mas nós temos pessoas, por exemplo, acabamos de abrir o interior, acabamos de abrir Limeira. Foi delicioso para você que é de Limeira esteja com a gente. Interior de São Paulo tem também, então. Acabamos de abrir. Em Limeira nós somos um comitê de empresários, então é um comitê misto. Tá. Estamos abrindo agora um misto. Mas a gente tem pessoas de fora do estado, temos pessoas do Japão, temos pessoas de Portugal, Estados Unidos. Já está na nossa agenda para a gente abrir o comitê de empresárias Miami. Uau. Então daqui a pouco a gente está indo para Miami e é um sucesso. Por quê? Porque as empresárias que estão lá percebem o quanto a ambiência faz diferença nos seus resultados. E principalmente, Cris, uma coisa que a gente fala muito é o networking é maravilhoso, mas não é só troca de cartão. Quando você está num ambiente com empresários que já chegaram onde você quer chegar, a tua régua sobe. Quando você percebe que, nossa, aquela pessoa estava no mesmo degrau que eu, e aí nessa escada hoje ela está mais, mas porque ela fez as coisas certas. Deixa eu estar próxima, deixa eu conversar, deixa eu me inspirar. E aí a ambiência faz com que você suba a sua régua. Isso é maravilhoso, isso é motivador, inclusive para a gente que já subiu a régua e que a gente quer subir ainda mais, né? Uhum. Porque a gente já cresceu, mas a gente quer crescer muito mais, sempre. Claro, claro. E conta pra gente quais são os principais segmentos em que essas empresárias atuam. Hoje, através da nossa pesquisa, a gente percebeu que o nosso principal segmento é saúde, beleza e bem-estar. Uhum. Mas como crescemos muito, a gente tem diretorias. Então a gente tem diretoria de casa e construção, arquitetas, construtoras, decoração, jurídico, financeiro, IA. A gente tem uma diretoria de IA e marketing, o saúde que tem as nossas médicas, a gente moda e varejo. Então é bem distinto, assim, é bem amplo mesmo. A gente tem segmentos, a gente tem desde pessoas que leem alma, que trabalham com respiração, a grandes clínicas de estética. Por exemplo, Simone Viotto, que esteve ontem palestrando aqui, maravilhosa. A JK Estética está no nosso segmento. Eu poderia ficar aqui, né, 1.200, várias empresas. Que legal. Bom, e antes de falar um pouquinho mais de tecnologias na comunicação, queria que a Mari contasse também que ela é empresária. E é uma empresária no setor de comunicação, né, Mari? A Mari é proprietária do Instituto Posidônio, que trata muito de comunicação, mentorias, treinamentos. Conta um pouquinho mais desse trabalho que você desenvolve em paralelo ao Comitê de Empresárias, Mari. Como eu falei, eu comecei dando treinamento de vendas. E me sugeriram fazer um treinamento de programação neurolinguística. Uhum. Eu confesso que eu quase não fui, porque não é um treinamento barato. Mas quando eu estava nesse ambiente, eu percebi que políticos treinam muito a comunicação, treinam muito a PNL, grandes CEOs treinam muito PNL, religiosos treinam muito PNL. E aí eu aprendi que a comunicação, eu como sempre fui muito extrovertida, eu achava que eu era ótima de comunicação, mas não, eu não era intencional. E aí como eu não era intencional, eu não era assertiva. E aí eu peguei todo esse know-how e eu coloquei em mentorias, em treinamentos, que eu ensino a pessoa o quê? A ser assertiva, a ser intencional. Porque não dá mais pra gente perder venda, perder oportunidades para pessoas que não sabem tanto quanto a gente, que não tem produtos tão bacanas quanto a gente, mas como a gente não sabe se posicionar, a gente fica muito para trás. Então, e é treinável, não é que, ai, Mari, eu sou tímida, eu posso ser uma boa comunicadora, lógico. Sim, e não para trabalhar em televisão, em rádio, né, Mari, mas para continuar atuando na sua área e se desenvolver mais, né? Exatamente, inclusive em casa.
falando com o marido, com os filhos, né? Como que eu convenço as pessoas no meu círculo a fazerem as coisas que eu acredito que é melhor, né? Quando eu falo para o meu filho, você tem que fazer isso, e ele faz, e eu tenho que me comunicar de uma forma com autoridade, sem necessariamente ser carrasco, né? Então, assim, é muito legal. A comunicação é incrível. Quando a gente conhece, quando a gente aprende, a gente vê. Eu vou falar uma coisa que pode ser meio dúbia. A gente é muito manipulável. E aí as pessoas de fora às vezes manipulam a gente e a gente fica bravo. Mas por que eu não aprendo onde são essas ferramentas, o que são essas ferramentas e como até eu me defender dessas manipulações e eu saber persuadir essas pessoas a fazerem realmente o que eu acredito que é o melhor para elas e que eu posso entregar muito, né? Então, eu e os meus alunos e as pessoas que aprendem que a comunicação pode ajudar bastante. E um item que a Mari está comentando aqui com a gente é bem interessante, porque muitas pessoas têm domínio técnico das suas áreas, mas elas não sabem se comunicar. E aí, claro, a comunicação vai ser uma peça e ferramenta fundamental, né, Mari? Às vezes a gente, por exemplo, é um advogado, vai lá e sabe tudo de leis. É uma dentista, uma médica, sabe tudo sobre saúde, sobre dentição, sobre uma série de coisas. Mas se essa pessoa não souber se vender ou não souber persuasão, ela vai deixar esse paciente, esse cliente sair da frente dela, vai para o consultório do lado e vai vender o consultório, que nem é tão bom, vai fazer essa venda. E aí é muito triste a gente perder oportunidades porque só treinou as técnicas do seu segmento. Eu acredito que isso devia estar nas escolas. A gente devia sair do colégio, da faculdade, sabendo se posicionar, sabendo se vender, sabendo oferecer o nosso trabalho, o nosso serviço de uma forma que mostrasse toda essa nossa habilidade técnica. Perfeito. Mari, eu queria também que você comentasse sobre a questão da inteligência artificial hoje no empreendedorismo e na comunicação. Como eu falei aqui no início, o Star MetaCast está nesse evento grandioso que a gente tem sobre empreendedorismo em todo o Brasil. E aí, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo, e a gente tem muita gente circulando pelos corredores do evento e tentando melhorar a sua comunicação por meio da inteligência artificial. Como é que você associa o uso das IAs a uma melhora na ferramenta de comunicação das empresas? Olha, eu acho que a gente ainda como empresária ainda acha bonitinho. Por exemplo, aqui na Star Meta tem um robozinho ali que é lindo, sabe? Ele manda beijinho, a gente fica se falando, é lindo, é muito legal. Só que a gente, como empresária, tem que pegar empresas como essa e trazer para as nossas empresas coisas que vão facilitar a nossa vida. Então, eu tenho visto que cada vez mais estes robôs, essas IAs, podem nos ajudar de uma forma até mais humanizada. Então, vai economizar muito tempo. A gente tem que parar de brigar. Porque é assim como a internet lá atrás, as pessoas falaram, não vai pegar, vai. IA vai pegar. E se você não puser isso na sua empresa, você vai ficar para trás. Se você não trouxer um robô para atender pelo menos aquela primeira demanda, você vai ficar para trás porque o seu concorrente já está fazendo isso. Abre o horizonte, abre a mente, deixa o radar ligado e conheça empresas sérias como a Star Meta, por exemplo, para vir ser seu parceiro. Porque a IA pode ser seu parceiro, deve ser seu parceiro. E aí os resultados com certeza vão ser muito, muito melhores. Outra coisa também que acho que vale a pena a gente ressaltar, Mari, é que muitas vezes as pessoas têm medo das IAs. E também é por falhas de comunicação, ruídos de comunicação que acabam acontecendo, das pessoas acharem que se investirem em IA podem ser substituídas. Como é que se avalia esse cenário? É muito doido porque a IA, ela responde prompts que a gente vai
Vamos a gente no dia a dia. Eu vou lá no computador e eu coloco um prompt. O que é um prompt? IA, eu quero que você faça isso. Quanto mais assertivo eu for com a IA, melhor vai ser a resposta. Na comunicação é assim também. Quanto melhor for meu prompt na hora que eu estiver falando com a Cris, melhor vai ser a sua resposta para mim. Se a gente tiver esse mesmo cuidado com a IA, se nós tivermos esse cuidado também na nossa comunicação e entregar prompts o mais certeiro possível, o mais assertivo possível, tanto para a IA quanto para o meu cliente, as respostas, os resultados vão ser iguais. Então, não tem mais volta. Vamos fazer uma coisa, se não tem mais voltas, vamos trabalhar junto. Vamos fazer o prompt certo para a IA, vamos fazer o prompt certo para a nossa comunicação. Se eu quero que o meu cliente me dê um sim, eu tenho que entregar um prompt para ele para que facilite esse sim. Se eu quero que a IA me responda da forma mais assertiva, eu tenho que ser intencional no meu prompt. E a vida é isso, a gente aprende com a IA e a IA aprende com a gente. E aí os resultados ali na frente vai ser melhor para todo mundo. Queria que você contasse como é que as empresárias todas que fazem parte do comitê de empresárias estão associando IA à comunicação das suas empresas. É muito doido, Cris, porque embora essas empresárias estejam no mercado há bastante tempo, às vezes algumas começando, mas elas ainda não trabalham com IA. Às vezes, já aconteceu, eu coloquei uma IA e ela ficou doida, começou a mandar um monte de mensagem para os grupos que eu participo e responder dentro do grupo. Ou seja, eu acredito que isso é muito importante a gente colocar dentro da nossa empresa um IA, mas escolher a empresa certa para ajudar a gente nesta IA. Não adianta a gente pegar alguma coisa que está engessada, porque essa coisa que está tão engessada não necessariamente vai ajudar a gente. A gente tem que escolher muito bem esse parceiro para que esse parceiro entenda meu negócio, esse parceiro entenda como é o perfil do meu cliente, para que não seja um tiro pela culatra, sabe? Para que realmente me ajude e não cause um problema novo. Então as empresárias ainda estão engatinhando, então a gente tem que aprender, a gente tem que ter empresas como a StarMeta para ajudar a gente a fazer as escolhas certas. Ou seja, usar a comunicação associada também às novas tecnologias, sem medo e não por falta de informação, né? Perfeito. É isso, é buscar, é aprendizado. E a gente tem que sempre procurar se aprimorar, né? Se é uma coisa nova, deixa eu ver, porque às vezes a gente fala, não, é que a pessoa está muito à frente de mim. Está à frente por quê? O que ela está fazendo que você poderia estar fazendo? Então, às vezes, a gente tem que parar de criticar o concorrente, parar de criticar alguém que faz a mesma coisa e que está tendo sucesso. O que ele faz que eu não estou fazendo? Né? A gente tem que sair um pouquinho do cenário, olha de fora e ver que oportunidade você está perdendo. Na IA, na comunicação, no que eu poderia entregar mais. Às vezes a gente também quer enfeitar tanto, né? Quer deixar tão bonito, mas a gente não faz o básico bem feito. Aquela primeiro atendimento, a gente coloca a menina ou a pessoa que acabou de sair ali, a pessoa não sabe fazer nada ainda, eu boto ali na recepção e essa pessoa, por falta de treinamento, por falta de aprendizado, ela acaba perdendo, né, o grande funil, acaba perdendo muita oportunidade ali no começo. É uma escada, é uma esteira. Eu tenho que tomar cuidado nessa esteira toda. Não posso abrir mão ali do primeiro atendimento. Então, faça o básico muito bem feito. E aí, depois que você fizer o básico muito bem feito, aí você vai agregando as outras coisas. O alicerce tem que ser o principal de uma casa. Mari, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho em comunicação, sobre o Comitê das Empresárias e como é que vocês estão usando as novas ferramentas em tecnologia também para auxiliar esses negócios todos, como é que te encontra, como é que conhece mais do seu trabalho? Deixa seus contatos.
Olha, eu tô como Mari Posidônio Oficial e o Comitê de Empresárias. Entra nos dois Instagrams. Eu mesma que respondo o Instagram do comitê. Assim, a gente tem uma equipe maravilhosa, mas ali as mensagens privadas sou eu que respondo, a Carla, que é a minha sócia, que responde, justamente para isso, para a gente não perder essa alma e essa proximidade. Então esteja com a gente, esteja nos nossos eventos, eu tenho certeza que vai gostar muito. Eu vou amar que você esteja nos nossos eventos. Quero participar. Deixando ali o evento mais bacana, mais bonito. Que legal, que legal. E se conectando com o público, independentemente do seu negócio, né, Mari? Que bom. Obrigada pela tua presença aqui no Star MetaCast. Um prazer te receber aqui neste grande evento com a gente. Obrigada, até mais. Star MetaCast fica por aqui. Até um próximo episódio nas nossas redes. Tchau, tchau.